Agora, a gente vai debater as mudanças na reforma da Previdência na sua aposentadoria. Por isso, passo o comando agora a Cláudio Prisco Paraíso, que está recebendo aqui 5 dos 16 deputados federais para este debate. Contigo, Prisco, boa tarde. Boa tarde, Fernando. É isso mesmo, praticamente um terço da representação de Santa Catarina na Câmara dos Deputados e uma imagem muito interessante, como já foi possível, 3 deputadas... 3/4 dos deputados. Na verdade, são 4 de 16, portanto, 1/4 da representação de Santa Catarina feminina. A única que não compareceu, infelizmente, foi Carolina Detoni. Pois muito bem, vamos começar lá pela direita, a deputada Giovana de Sá, do PSDB, que hoje, praticamente, quando o Rodrigo Maia não está comandando as sessões, cabe a ela pilotá-las. Na sequência, do PSDB. Na sequência, Rodrigo Coelho, por enquanto ainda no Partido Socialista Brasileiro, um especialista em previdência, como o advogado que o é. Na sequência, a deputada Carmen Zanotto, também reeleita, do PPS, que agora é Cidadania. Foi muito bem. Ricardo Guide, do PSD, do sul do estado, assim como Giovana, e Ângela Min, ex-prefeita 2 vezes em Florianópolis, já no 2º mandato. Terceiro mandato? Terceiro mandato de deputada federal. E vamos começar por Ângela Min. Amanhã temos a instalação, na verdade já foi instalada, o início dos trabalhos da comissão especial, onde o mérito da Previdência, os temas mais polêmicos, serão objeto de discussão. Qual a expectativa, deputada? Eu entendo que é um momento muito importante para todos nós, como parlamentares, de acompanhar esse momento. Eu participei de todas as sessões na Comissão de Constituição e Justiça, não sendo titular. Eu sou suplente, porque entendo que é esse nosso dever. E agora, na comissão especial, não faço parte dessa comissão, mas nós vamos acompanhar aquilo que é importante ser avaliado e dar, sem dúvida, a nossa contribuição. É impossível tratar diferentes da mesma forma. Eu tenho isso muito claro em termos de princípios. Isonomia. É a isonomia de profissões diferentes. O trabalhador rural, o profissional da área da educação, o profissional que trabalha em área insalubre, aí eu até me reporto a deputada Carmen, na área da saúde, não deixa de ser seja, também tratamento diferenciado também. Nós temos que ter, sem dúvida, esse tratamento diferenciado. Eu sou filha de professora, trabalhei na área da educação e entendo que nós não podemos trabalhar com que o profissional da área da educação, da área rural, da área insalubre, tenha o mesmo trabalho, o mesmo tratamento. Concorda, deputado Ricardo Guide? Concordo, Prisco. Acho que é muito importante saber diferenciar os diferentes, né? Inclusive lá no sul do estado tem a questão do mineiro que acaba baixando a mina. É uma questão muito importante que eu, a deputada Giovana, aqui presente, o deputado Daniel também, estamos estudando uma forma de fazer algo mais justo para aqueles mineiros, né? E muitas outras questões, o professor de sala de aula, como já foi falado, a própria agricultura é uma questão muito importante, que a gente tem que manter o homem no campo, é importante para a economia, é importante para as cidades que o agricultor continue no campo. A questão do BPC também, quando a gente fala do idoso carente, da pessoa com deficiência. Então, a reforma é necessária, eu sou favorável a ela, mas acredito que tenha que fazer inúmeros ajustes, principalmente em questões pontuais. A questão também desses regimes especiais de salubridade. Acho que tem muita coisa ainda para ser discutida e eu acredito que vai ser aprovada a melhor reforma tanto para o Brasil como para os brasileiros. Na área da saúde também, né, deputada Carmen? A senhora que integra... Na área da saúde, na área da pessoa com deficiência, os nossos idosos hipossuficientes, tem uma leitura de quem depende do BPC é porque não trabalharam. Na realidade, não é isso. Quem depende, o idoso que depende do benefício da prestação continuada é porque eles trabalharam, mas não conseguiram comprovar os seus 15 anos de efetiva contribuição. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado. Estamos tendo audiência já nas comissões temáticas, o que é muito importante. Já tivemos na comissão do idoso, na comissão da pessoa com deficiência também está fazendo, na Seguridade Social. E o debate vai ter que ser muito amplo para que a gente possa estar minimizando os efeitos desta reforma da Previdência, em especial para as pessoas menos favorecidas. Deputado Rodrigo Coelho é um especialista no direito previdenciário. O que lhe chama mais atenção, deputado? Perfeito, Prisco. Boa tarde a você, quem nos assiste. Nossa bancada está bem sintonizada, né? A questão do rural, do BPC, dos professores.
né, da aposentadoria especial, quem trabalha em atividades salubres. Mas eu chamo a atenção para a transição. Né? A transição na proposta do ex-presidente Temer era de 21 anos. A transição nessa proposta é de apenas 12 anos. Ou seja, quem está com 50 anos de idade, 55, às vezes tem 25, 30 anos de contribuição, perdeu o emprego nessa crise. E essa pessoa não consegue mais colocação no mercado de trabalho. Se fizer Até pela idade, às vezes, né? Até pela idade. E, às vezes, ela tem vários anos de contribuição, ela tem que se agarrar, às vezes, a um benefício assistencial, um LOAS, ou a um Bolsa Família, tem casos de extrema vulnerabilidade. Então, a transição ela tem que ser tratada com mais cuidado. Eu peguei uns casos, por exemplo, de pessoas que faltavam 9 meses para se aposentar. Com a reforma, vai faltar 9 anos. Né? Alguns casos, vai faltar até mais. Então, a transição tem... O meio termo aí, entre 12 e 21? Porque o pedágio, né, para quem falta 2 anos, é 50%. Mas para quem falta acima disso, não tem pedágio algum. Né? Vai entrar na regra... Estabelecer um pedágio, então? Na regra geral, vai entrar na regra geral, que é com a idade, né? E com o tempo de contribuição. Já para os militares, por exemplo, há um pedágio único, para o tempo que falta, que é 17%. Então, eu penso que colocar um pedágio, né, de 20%, 25%, né, ou mesmo um benefício proporcional a esse tempo de contribuição que ela tenha. Vamos supor um homem com 30 anos de contribuição, 30 a 35 avos, que seria o teto, da média que ele pagou do INSS, por exemplo, R$2.000 foi o valor da média dele. Assim, ele pelo menos vai ter direito a um benefício proporcional ao tempo de contribuição dele, para evitar que ele fique desamparado sem nenhum benefício previdenciário. De acordo, deputada Giovana? Bom, nós somos de acordo, é lógico, o Brasil precisa da reforma, porém ela tem que promover a justiça social. Acho que foi muito bem colocado pelos meus colegas aqui, a questão do BPC, rural, professores, mas eu chamo muito a atenção para as aposentadorias especiais, que é o ceramista, que é o que desce a mina, porque nós temos que concordar que um homem aos 60 anos de idade não consegue mais descer ao subsolo, não tem saúde para isso. E entre contratar alguém de 60, 62, 63 anos e aquele de 30, com certeza, o jovem, ele tem muito mais vigor. Então, nós temos que olhar as diferenças, temos que tratar os diferentes desiguais, de forma realmente não igual, não tratar todos na mesma idade mínima. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, e aí eu complemento o que o Rodrigo colocou, é que muitos não sabem que o verdadeiro texto diz que o homem aos 65 e a mulher aos 62, mas não é aposentadoria integral, é 60% do valor. Isso é muito grave. Você só vai conseguir se aposentar de forma integral a partir dos 70, 73, 74, 75, se conseguir. Então, acho que o debate dentro da comissão especial vai ser importante para tratar os diferentes, tratar aqueles que trabalham expostos a agentes nocivos, esses trabalhadores citados aqui, e também essa discussão do valor ao se aposentar. 60% também não acho um valor ideal. Perfeito. Santa Catarina é um estado com economia diversificada, essencialmente exportador, mas também agrícola. E aí nós colocamos em debate outro ponto polêmico, a aposentadoria do trabalhador rural. Deputada Ângela. Eu sou totalmente favorável. Eu entendo que a maior ação social já realizada no Brasil foi a aposentadoria do homem rural, que ali fez com que ele tivesse essa tranquilidade, né, numa garantia de uma renda mínima de sobrevivência. Toda a família do meu pai são de agricultores, conheço bem, né, da área totalmente preservada ainda no município de Urubici, os primos tocando. Eu sei o quanto foi importante quando chegou esse benefício para a família. Então, eu acho que nesse aspecto nós temos que realmente preservar, né, a comunidade no campo, com qualidade de vida, com direitos sociais, que eu considero de vital importância. É unânime a posição em relação aos outros deputados? Aberta a palavra, fique à vontade. É unânime e basta a gente comparar o perfil de uma mulher do campo com o perfil de uma trabalhadora da cidade. Ela é no mínimo 10 anos mais envelhecida do que nós, acorda às 5 da manhã para ajudar a tirar o leite. Pele, que é exatamente. A incidência é bastante grande. Em especial aqui no nosso estado, que nós temos uma população com a pele muito clara e estão trabalhando no campo, isso afeta diretamente a jornada de trabalho dela. Até pela colonização mais europeia, né? Exatamente, Nossa, né? exatamente. Acho que inadmissível a gente deixar passar qualquer texto que venha retroceder os direitos que já
foram adquiridos Giovana, pelos homens e a mulher do campo. Eu acho que o que tem que lembrar também é que o trabalhador lá do campo, a família, quando já começa muito cedo, a menina, o menino, a família já coloca lá no plantio, já coloca na colheita. E esse trabalhador aos 60 anos, que passou todo o período sob sol, chuva, todos esses agentes, expostos a esses agentes, e a deputada Ângela colocou muito bem, a questão do câncer de pele. Então, realmente, nós temos que olhar com carinho, sendo que nosso estado de Santa Catarina é um estado de muitas famílias que trabalham e vivem da agricultura. Perfeito. Quais são as mudanças propostas na rural? Além de aumentar a idade mínima da mulher de 55 para 60 anos, e ninguém consegue imaginar uma senhora, né, começou com 12 anos na lavoura, às vezes até menos, chegar aos 58 com condições de pegar numa enxada. É muito complicado imaginar isso, né? Acho difícil. E, além disso, também se exigir uma contribuição de R$50 por mês, que dá R$600 ao ano, e também aumenta a carência de 15 para 20 anos de contribuição. Só para ter uma ideia, Prisco, as MEIs, que são as microempreendedores individuais, que pagam os R$50 por mês, 56% delas estão inadimplentes. Não porque elas querem, porque elas não conseguem pagar. Então, é o mesmo valor que vai ser exigido de um rural, que muitas vezes está sujeito às intempéries do tempo e não consegue chegar ao final do ano e pagar esses R$600, que é a contribuição, que muitas vezes é o lucro que ele tem na lavoura, né? E sofre muitas vezes com isso. E fala para o Joinville que é a maior população rural do estado, poucos imaginam isso. Tem indústria lá, mas é a maior população rural do estado, e o benefício rural foi que manteve a família na lavoura, inclusive agora os filhos e os netos, que podem tocar através do turismo rural e assim por diante. Me parece que não só a aposentadoria rural, quanto o benefício de prestação continuada são pontos unânimes, né, acordados, que não passará. Correto, deputado Ricardo? É verdade. Quanto à aposentadoria rural, né, é preciso lembrar que o trabalhador rural, normalmente, ele não tem final de semana, ele trabalha os 7 dias da semana, acorda às 4 da manhã, trabalha exposto ao sol, trabalha desde criança, muitas vezes. Então, a gente tem que valorizar esse trabalhador, tem que fixar ele no campo, até porque são eles que acabam trazendo o alimento na mesa das cidades, né? E é importante que não ocorra o êxodo rural para as cidades, porque isso vai acabar criando um problema muito sério também nas cidades, um problema social que só vai se agravar se a gente não tiver a mínima condição de valorização do trabalhador do campo. Perfeito. Muito bem. Na semana passada, quinta-feira, aqui esteve Jair Bolsonaro, num compromisso de ordem religiosa, inclusive concedeu uma entrevista exclusiva ao SBT, SCC, ao nosso companheiro Juan, em Camboriú. E ontem a exclusiva de Jair Bolsonaro foi para Silvio Santos, no SBT Nacional. Vamos acompanhar um rápido trechinho para comentarmos em cima. Vamos lá. Essa reforma, né, é para ajudar os pobres, é exatamente o contrário que alguns políticos de esquerda vêm falando. Porque o pobre não tem lobby. E quem já está aposentado não mexe nada na vida dele também. Nós estamos gastando aproximadamente 750 bilhões por ano com aposentadorias. Sim, mas peraí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar o que eu já fiz esse exercício. Quer dizer, todo ano o governo termina com, quer dizer, ele arrecada, mas quando chega no final do ano, do 1º de janeiro a 31 de dezembro, ele arrecada 100, mas sempre passa dos 100. Para ele pagar as dívidas dele, para ele pagar é 150, é 130, não tem um ano que bate. Não tem, a diferença cada vez aumenta mais. A maioria dos estados está em situação crítica. Também com a maior parte dos municípios está na mesma situação. Quer dizer, tem regiões do Brasil que tiveram problema para pagar o 13º. Sim, teve. Com essa aposentadoria. Com essa que está aí, né? Não fala nem aposentadoria, com esse gasto que nós temos, levando-se em conta aposentados esse gasto é e ativos e inativos, levando-se em conta os dois. Isso depende dos congressistas. Depende, sim, deputados e senadores. O que eu vejo hoje em dia é que a maioria está convencida que tem que aprovar, apesar de politicamente, para alguns setores, né, ter algum gasto, algum desgaste político. Isso existe. Eu pegaria uma carona para colocar outro tema em discussão. E as aposentadorias especiais? Como é que se posicionam os nossos 5 deputados? Aberta a palavra? As aposentadorias especiais? Inclusive de parlamentares.
Sim, essas aposentadorias especiais, elas têm, na verdade, os privilégios é quando se fala, Exato. né? Mas também tem que verificar a questão que contribuem mais. E também é na regra geral, mulheres aos 62 e homens aos 65. As aposentadorias especiais que a gente trata é dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. São aqueles locais insalubres. Não, mas agora eu estou me referindo a aposentadorias Aí, dos especiais deputados, no de Congresso. judiciário, Isso. judiciário, executivo, nada todas as mais áreas. justo do que contribuírem com 22%, correto? Ampliação da arrecadação. Ampliação? Exato. Sim, Sim, a contribuição. A gente precisa lembrar, por exemplo, eu sou servidora pública do Estado. Certo. Nós já contribuímos O Estado já modificou, com né? 14%. Já está. E na nossa aposentadoria nós vamos continuar contribuindo com esse mesmo 14%. Então, a gente, no período que a gente entrar para a aposentadoria, a gente vai ter essa contribuição. A leitura de que todos os parlamentares se aposentam com 4 anos de mandato não é verdadeira. Primeiro, isso precisa ficar claro. Nós também temos que ter idade e tempo de contribuição. Por outro lado, os que contribuem, não é o meu caso, porque eu optei por ficar com a aposentadoria do Estado, eles contribuem a mais, eles recolhem todos os meses um valor expressivo para poder se aposentar com 12, 3 mandatos ou mais mandatos, dependendo Sempre muito do histórico. proporcional. E sempre proporcional, não é? Proporcional, né? Não é integral, depende do tempo de mandatos que tiver, ou na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, ou na Câmara e no Senado. Então, tem algumas distorções que precisam ser vistas. Quando se fala das superaposentadorias, nós temos um limite de teto, que é o limite máximo de vencimento. Alguns têm um valor acima disso. E esses dias eu ouvi, mas no Estado também tem. Eu não sei como é que eles conseguiram ter essa aposentadoria acima dos valores do teto máximo, que é o teto do presidente, o teto dos deputados, senadores. E aí a gente precisa discutir. O teto é o limite do salário do Dos judiciário. 33, que é o Do judiciário. Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu só queria aproveitar esse espaço. Né? Nesse último final de semana saiu uma matéria dizendo que eu era optante do plano dos parlamentares, o plano de aposentadoria do Congresso Nacional. Saiu equivocadamente que o meu nome estava entre os que aderiram ao plano. Né? Eu não aderi, não é verdade. Já pedi a reparação, né? Inclusive eu tenho aqui uma certidão aqui do Congresso Nacional, que mostra que eu sou optante do INSS desde o início do mandato. Quem tiver alguma dúvida também pode acessar o meu contra-cheque, que é público na Câmara, e vai ver lá que o recolhimento é através do INSS mesmo. Infelizmente teve essa dúvida, causada por uma matéria inadequada. Então, aqui, aproveitar a audiência para... Já que entrou no assunto, eu nem ia tocar no assunto. Perfeito. Ia buscar os outros caminhos, mas vou aproveitar a oportunidade. Deputado Rodrigo? Isso é importante destacar o que o deputado Ricardo Guide fez. Nós também optamos pelo pagamento do INSS. E para os novos parlamentares, não tem mais direito a essa aposentadoria especial, entre aspas, que daria direito a um benefício maior. Mas, na verdade, o parlamentar contribui para isso. E não vai acabar, como saiu algumas mensagens, quem ganha 30 mil vai ganhar 5.800, quem ganha 25, 5.800, e o INSS vai ganhar 5.800, todos ganhariam o teto do INSS. Na verdade, quem ganha 30 mil como juiz, promotor, vai estar recebendo isso aí como aposentadoria, vai apenas pagar o INSS, o teto, até 5.800, a diferença vai pagar por uma previdência complementar. Mas a média de aposentadoria do INSS, que a maior parte do pessoal que está nos assistindo agora, é R$ 1.500 por mês. Eu não conheço ninguém que ganhe o teto do INSS como aposentado, porque a forma de cálculo leva em conta o fator previdenciário, os valores que ela pagou ao longo da vida, não chega a R$ 4.000 a média. Então, quem está aqui nos assistindo não vai se influenciar, não vai aumentar o salário dela com essa reforma. Ela vai continuar ganhando, infelizmente, a média de valor do benefício do INSS é um salário e meio, é R$ 1.500 por mês. Muito bem, outro tema para colocarmos rapidamente no pinga-fogo nessa reta final, a questão da capitalização. Qual a posição dos parlamentares? Contrário. Contrário? Contrário. Regime de... Contrário. Mas mantém o regime... Eu tenho dúvida. Eu tenho muitas dúvidas a respeito. Eu acho que a gente vai ter bastante tempo ainda agora na comissão especial para conhecer melhor essa proposta. O texto que veio não é nada claro nesse tema. Com relação à capitalização. E esse tema, ele não é claro para ninguém. A Câmara lá, a gente escuta os debates, até como eu estou muito no plenário, eu vejo que ninguém entendeu muito ainda. Então, o próprio governo vai ter que esclarecer para nós. Mas hoje, o que a gente percebe é que a maioria é contrário. Mas, Prisco, deixa eu aproveitar, Fique à do vontade. tema anterior. O que a gente gostaria, e a deputada Carmen explicou, os deputados, o que é importante,
não importa se é deputado, se é do judiciário, vai estar na regra geral, a mesma idade, o mesmo tempo. Se for aposentadoria antes, é conforme, é proporcional ao tempo contribuído. E não se contribui no teto, se contribui sobre o salário, ou seja, o valor de contribuição também é grande. Me parece que isso ainda não está muito claro na população. Okay. Para fechar, Rodrigo. Perfeito, Prisco. O tema mais polêmico da reforma é a capitalização, que vai mudar completamente o que a gente entende hoje como previdência social no Brasil. Hoje é regime de repartição, ou seja, quem está trabalhando paga para os aposentados receberem. Perfeito. E daí vem a questão, os novos vão pagar para uma poupança individual delas. E os atuais vão ficar aposentados mais 30, 35 anos. Vão receber de onde o valor? Por isso esse custo da transição, que é essa proposta de economia de R$1 trilhão para ter caixa para pagar os aposentados atuais. Então, é um tema polêmico, porque na reforma, na PEC, diz assim, em 2 artigos, que vai ter uma capitalização através de uma lei complementar, não dá detalhes disso aí. Daí que é chamada capitalização nocional, que é uma palavra nova que surgiu, que ninguém sabe o que é, e é bem complexo, e tem que ter um cuidado muito grande agora da Comissão Especial sobre pena. A gente fazer uma reforma agora, daqui a 5 anos, se piora ainda a atual situação no Brasil. Muito bem, muito bem. Gostaria de agradecer a presença dos 5 parlamentares. Aliás, Santa Catarina está muito bem representada na Câmara dos Deputados. Essa é a 3ª rodada. Amanhã teremos a 4ª e última, com o Coronel Armando, com o Rogério Peninha Mendonça, e está me faltando o outro, que foi com o Coronel Armando, que foi exatamente, ver se a memória aqui do 60 chega. Tá na hora de se Coronel aposentar, Armando, bicho. agora está fugindo, depois a gente recupera. Mas agradecer a presença de todos aqui. Obrigada. E desejar que Santa Catarina possa continuar sendo bem representada, como está sendo, meu caro Fernando. A palavra é sua. Chiodini? Deputado Chiodini, muito bem, muito bem. Carlos Chiodini, do MDB. Obrigado. Gostaríamos de agradecer a recepção na casa hoje. É? Obrigada. Que bom, Obrigada. que bom. Agradecer. A alegria foi nossa. A satisfação. Obrigado, Prisco, deputados, por comprarem essa ideia nossa de debater aqui a reforma da Previdência. Isso ninguém faz por aí, viu, Prisco?